Fala, meus amigos, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais. Essa que já é a nossa live de número 37. E hoje temos mais uma convidada muito especial, uma querida amiga, Crislane Moraes. Já estamos aqui buscando a conexão para iniciarmos mais essa temática. Olá, todos ouvindo? Oi, Crislane, tudo bem? Tudo jóia, e você, como é que tá? Obrigada pelo Tudo bem, convite. graças a Deus. A gente que agradece a sua participação, Crislane. Essa semana, que no dia 27 foi o dia do auditor de controle externo, então essa sua participação vem justamente para representar todos esses auditores de controle externo que vêm desempenhando um papel muito importante de conscientização, de fiscalização, ainda mais nesse período de Covid-19, eu tenho percebido o Tribunal de Contas, principalmente aqui do estado do Paraná, que nós temos uma proximidade maior, bem atuante, um caráter educativo, através de aulas EAD, através de cartilhas, e eu tenho percebido também em outros estados algumas metodologias nesse mesmo sentido. Então, para nós aqui do portal Licitações Municipais, é muito gratificante contar com a sua participação, com toda a sua experiência, para nos brindar com uma palestra que, sem sombra de dúvida, será muito produtiva. Para quem ainda não conhece a Crislane, além de uma grande amiga, já estivemos juntos em algumas oportunidades. A Cris, ela é auditora, analista de controle externo aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e atualmente ela está como coordenadora do Instituto Rui Barbosa, o IRB Contas. E ela vem hoje para apresentar uma temática bem diferente do que aquilo que nós já apresentamos aqui pelo portal, que seriam casos inerentes a licitações, procedimentos específicos e pontuais. Hoje ela vem falar um pouquinho sobre as normas internacionais de auditoria e o acompanhamento dos contratos. Vai nos trazer essa visão dos órgãos de controle externo e como isso tem uma relação direta com as licitações municipais, estaduais, federais. Então, Crislane, fique bem à vontade, a palavra é toda sua, seja bem-vinda. Obrigada. Queria antes dar uns parabéns. Eu acho que faltava realmente um canal, a gente já tinha conversado sobre isso algumas vezes, focado em municípios, né? É uma demanda tanto de livros, a parte didática, né? ter livros específicos, levantamento de jurisprudência voltados para situações municipais. Então, parabéns pelo canal. Vamos falar um pouquinho de norma internacional de auditoria. Esse é um assunto assim, que há 2 anos eu já estou trabalhando junto com o Instituto. O Instituto Rui Barbosa nada mais é do que uma associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Já é bem antiga, ele já está fazendo 47 anos esse ano, é de 73. E a ideia dessa associação foi justamente os tribunais se unirem uma forma de sempre ter um estudo sobre esse aprimoramento das fiscalizações. E esse período está sendo crucial, porque a gente está vivendo uma onda de uso de dados, de tecnologia. A gente está vendo que o perfil do auditor ele está mudando também, né? Então, se antes a gente tinha que conhecer de contabilidade, conhecer de legislação, hoje a gente tem que ter uma análise sistêmica, saber avaliação de políticas públicas, conhecer sobre machine learning, análise de dados, mineração de dados, saber de base de dados. Lá a gente tinha que estudar SQL, outros conhecimentos assim que vão fora do que a gente que é da área de direito está acostumado, né? Agora vamos falar um pouquinho assim de como que os tribunais fiscalizam e como que a gente puxa isso para as normas internacionais. Foi em 2015, o Tribunal de Contas do Paraná começou a fazer uma reestruturação do seu regimento interno, da sua forma de trabalhar, para conseguir fazer um plano coordenado de todas as fiscalizações. E naquela época, né, o pessoal resolveu separar a estrutura do Tribunal de Contas do Paraná em operações de fiscalização, ciclos, né? O regimento interno do Paraná e a lei orgânica falava que são ferramentas, o
levantamento, o monitoramento, a auditoria, a inspeção e o acompanhamento, e o tribunal não estava preparado na sua estrutura para fazer essas 5 formas de fiscalização. Então, hoje ele tem um setor só para acompanhamento, tem um setor só para auditoria, tem um setor que só analisa processo. E eu fui participar dessa primeira equipe que foi implantar o acompanhamento das contratações públicas. Na época, isso já em 2016, eu comecei a fazer, eu estava fazendo um MBA em licitações na época, e até meu curso, meu TCC, foi em fiscalização. E comecei a levantar como que os tribunais faziam essa fiscalização de acompanhamento. E aí eu fui descobrindo que não existe padrão. A fiscalização, primeiro que quando tem atribuição lá na Constituição, o que os tribunais têm que fazer? Lá fala, você tem que fiscalizar atos e contratos. Mas como você vai fazer isso? Isso não existe. Aí você vê que cada tribunal, quando era criado, na sua lei orgânica, ele falava, você vai fazer a fiscalização de contratos. E você, para fazer isso, você pode ler o diário oficial, você pode requisitar documentos, mas como você vai fazer isso? Também não existe em lugar nenhum. Eu vou pegar minha cola aqui, que é a minha planilha que eu usei para o trabalho, só para se ter ideia, assim, daí quando a gente puxa a fiscalização de atos e contratos, a gente vê que ela é muito mais ampla, né? Porque você pode, o tribunal, por meio da sua ação, de ofício ir lá fiscalizar, ou ele pode ser provocado. Então, tanto que eu trabalhei por 4 anos seguidos só com denúncia e representação da Lei 8666. Então, alguém ia lá e falava, alguma contratação lá que não está muito legal. E aí a gente tinha que instruir os processos. 4 anos, na época, o tribunal fiscalizava dessa forma. Processo por denúncia e representação, quando via alguma representação lá da Câmara de Vereadores, comunicado solicitação do Poder Legislativo, ou quando, na prestação de contas, o pessoal analisava e tinha uma coisa estranha, e daí se pedia para fazer uma inspeção. E daí o pessoal ia lá, em loco, via se estava tudo certinho, e era assim que funcionava. Aos poucos que eles foram criando aquele sistema de captação que o pessoal adora, né? O SIM-AM, e todo mundo começou a mandar dados lá para o SIM-AM das contratações municipais e do módulo de licitações. Só que, você veja, então, durante anos, era fiscalização depois de provocado, nunca era uma fiscalização de ofício, né? E aí depois, quando o pessoal começou a ter esse sistema de análise de dados bem maduro, com muita licitação, o portal de licitações que tinha lá, foi quando o tribunal começou a implantar essa fiscalização de ofício, através do PAR, né, o Programa de Acompanhamento Remoto, que olhava tudo que vinha no sistema e ia separando o que estava adequado e o que não estava. Mas também a atribuição do tribunal, e a gente vê, são normativa, vamos dizer assim, que aí eu sei que publica bastante ali, e a gente sabe que o arcabouço de legislação e regulamento em licitações é insano. Eu acho que só perde para direito tributário, e olha que eu fui auditora de tributos municipais, e aquilo lá era de perder os cabelos, de tanta portaria da Receita e não sei o que, instruçãozinha normativa. Então, assim, de terror, eu coloco isso em primeiro lugar e em segundo, licitações, porque não dá para acompanhar tudo. Infelizmente, a gente não consegue dar conta. Você imagine o pessoal com estrutura pequena de câmaras municipais tendo que dar conta de tudo. E agora, nessa hora, eu tenho que colocar no lugar como deve estar sendo difícil, hein? Porque eles estão recebendo recursos de tudo que é lado e tem que seguir o regramento de tudo que é lado. E a função normativa do tribunal, eu acho que ela dá uma segurança jurídica para o outro lado, né? E eu acho ela extremamente importante nesse mundo louco que a gente vive de licitações. E é uma forma que eu digo de fiscalização ou contribuir para esse sistema todo. E por incrível que pareça, alguns tribunais de contas, eu vou citar 2 aqui, TCE Bahia e TCM Bahia, no regimento interno deles, eles colocaram uma função chamada orientação pedagógica.
Isso eu não vi em outro lugar, de ter, assim, no regramento essa função. Tem, assim, as suas escolas, os 33 tribunais de contas do Brasil todo, tem um setor, se não é uma escola, ou se não é um instituto com CNPJ separado, orçamento próprio, eles têm pelo menos um setor de capacitação. Alguns voltados só para os seus próprios servidores, mas a grande maioria é voltado para o jurisdicionado, a gente chama jurisdicionado, mas seriam os gestores, e controle social. Inclusive as escolas, na última reunião delas, em agosto do ano passado, em São Paulo, na carta do Educontas é o Encontro Nacional das Escolas, eles deixaram bem claro o foco para observatórios sociais, para apoiar nisso. Partindo dessas competências, eu vou chamar atribuições, né, de fiscalização ativa, passiva, normativa, orientativa, o que se observa quando você começa a olhar o regimento interno dos tribunais ou lei orgânica? Geralmente tem um tópico lá escrito assim: fiscalização de ato ou contrato. Vai ser feito através do acompanhamento do diário eletrônico, ou diário oficial, né? Porque a gente tem estados que ainda não tem, todos os municípios com diário eletrônico, ou por meio de requisição de documentos, ou fazendo inspeções e auditorias. Mas não diz o como. E daí diz o seguinte: mas se você encontrar alguma coisa de errado, você dá prazo para a pessoa corrigir. E se isso for trazer alguma multa, alguma devolução ao erário, alguma coisa, você abre um contraditório. Se você não aceitar o contraditório, você abre uma tomada de contas especial e abre um novo processo. Mas é confuso. E aí você vê que a regulamentação para fazer inspeção vai para um canto, para fazer auditoria vai para outro. E pior ainda, daí tem alguns tribunais que regulamentaram, veio a lei de licitações, né? Lá no artigo 113 ele fala do exame prévio do instrumento convocatório, que você pode pedir até um dia antes os documentos. Para quem é da área de controle externo, essa palavra controle prévio é meio que abolida, tá? Que aí confunde os conceitos, inclusive da legislação, que a gente acha que é um pouco errado. Porque o controle prévio, até antes da nossa Constituição, logo que foi criado o tribunal, o Poder Executivo ele só podia fazer pagamento depois que tivesse a chancela do tribunal. Você imagine se hoje já é difícil para o gestor poder fazer alguma coisa. Você imagine se tivesse que todo gasto ter que passar por um ok, né, do controle interno, do controle externo. E isso foi banido, não tem como existir esse controle prévio, que a gente costuma chamar de controle a tempo real, ou controle concomitante, ou algo nesse sentido, né? Aí a lei de licitações fala do exame prévio. Aí, para quem é da área de controle, já vem todo esse arcabouço, assim, puxa, vai precisar de uma chancela. Não precisa de chancela. Mas o que acontece? Poucos dos tribunais que instituíram o procedimento de exame prévio de editais nos seus tribunais. Santa Catarina, eu sei que tem isso bem. TCE São Paulo, TCM São Paulo. Aqui, deixa eu ver, tem mais 2 aqui, levantamento, só a título de exemplo. TCE Amapá, TCM Bahia. Como é que funciona isso aqui? Aí, cada um fez de um jeito. Então, em Santa Catarina, por exemplo, eles elegeram, sempre que tiver tomada de contas e concorrência, você pega essa e essa peça e você me manda a cópia. Aí essa cópia vai ser distribuída para um relator, que distribui para um analista ou auditor, que vai dar uma olhada nos principais tópicos, volta para o relator dizer se está tudo ok ou não está tudo ok. Mais ou menos isso. Aí tem tribunal que faz esse procedimento ou não distribui para o relator. Então, daí vai direto para o analista que olha, se tiver coisa errada, daí vai para o relator. Se não tiver coisa errada, já encerra o processo. Ou precisa passar para o pleno. Já imaginou? Todo esse processo de exame. Aí tem... você me manda se a licitação for acima de R$1 milhão. Ou se forem coisas de risco, por exemplo, por modalidade, os convites que possa ter um risco de direcionamento, você me manda. Esse é o regulamento. O que
para quem já está acostumado, os jurisdicionados que já conseguem colocar isso no seu dia a dia, ok, isso funciona, né? Agora, se no momento desse, se você implantar uma rotina a mais, de tirar cópia, de digitalizar, de não sei o quê, e mandar para o hospital, e abre o processo eletrônico, como isso talvez não seja eficiente. E alguns tribunais, que é o que talvez esse retorno, implantaram a fiscalização, a ferramenta acompanhamento, que é justamente essa. Você vai olhando o que acontece, opa, tem uma coisa errada aqui, aí você vê a forma de processualizar. Lá no Paraná, esse processo tem um sisteminha próprio para fazer isso, que é o sistema de gerenciamento do acompanhamento. Mas no TCU, por exemplo, eles fazem um acompanhamento usando o robozinho da Alice, que eu acho que muita gente conhece, faz a leitura do diário oficial, puxa os extratos de licitação, o robozinho faz aquela análise dos termos chaves que possam indicar algum risco, separa essas licitações para ir para o computador do analista, do auditor. O auditor, então, quando dá uma olhada e vê ainda que tem alguma coisa diferente, ele faz um contato já para pedir informações adicionais. Então, você não tem ofício, você não tem intimação, você não tem essa parte morosa. Você consegue ter processos mais rápidos de buscar a comunicação, o que em auditoria a gente chama de comunicação, né? Então, busca a comunicação, pegou, ouviu e justifica. Ok, está adequado? Arquiva e vai para o outro. Não está adequado? É uma forma de você conseguir já informar o gestor, opa, alerta, tem alguma coisa aqui errada. E você faz com que ele adeque para o critério que você está determinando correto antes de realizar o contrato, antes de você ter vínculo, antes de você realizar pagamento, empenho, essas coisas. Quando foi colocado o acompanhamento lá no Tribunal do Paraná, eu sei que foi um susto enorme, né? Porque num primeiro momento o pessoal, meu Deus, o tribunal tá vendo aqui, parava tudo. Mas, por outro lado, o acompanhamento ele acaba ajudando até na segurança jurídica. É assim que nós estamos olhando. Então, você já sabe que é por esse caminho e corrige, né? Essa introdução toda que eu queria colocar, assim, era para mostrar assim, que não tem um procedimento de fiscalização igual para os 33 tribunais. Não existe. Então, você imagine essa situação, e muitos nem fiscalizam atos e contratos dessa forma. Muitos é só assim, puxa, eu soube de uma notícia, manda um ofício e espera a documentação chegar. Aí você imagine agora, em época de pandemia, onde você tem que ficar todo mundo isolado. Os tribunais, então, que não têm processos robotizados, não usam de tecnologia e que sempre faziam por auditoria e inspeção, entenda-se, é em loco, lá visitar o município, pedir os documentos e tal, e agora eles não podem ir, o que faz? E esse foi o grande desafio nesse um mês agora. Eu acho que, além da administração estar se repensando nesse momento, né? O mercado fornecedor está se rearranjando nesse momento, e o Tribunal de Contas também. A gente está, nesse um mês, com quase todos os tribunais fazendo sessão do pleno virtual. A maioria não admitia nem trabalho remoto. Assim, imagina que ponto que a gente chegou, que a pandemia nos levou. Só que aí muda tudo também, porque se antes se costumava fiscalizar a lei, aquele checklist, geralmente, né? Que vem os checklists que o pessoal vai montando. Agora, será que isso é importante? Agora a gente até começa e é bom ouvir até do próprio pessoal ali, como que o pessoal enxerga a importância do Tribunal de Contas. A gente sabe a importância, por exemplo, da função orientativa. Isso a gente percebe tanto nos cursos que eu participava, quanto nas lives que eu estou ouvindo por aí, muitos elogiando os tribunais que estão fazendo manuais, que estão fazendo lives, ou que antes agora, eu ouvi ontem uma live falando que o Tribunal de Contas do Paraná foi em todas as regionais para falar dos cuidados agora no encerramento de mandato. Só que, além disso, o que se espera do tribunal com as fiscalizações agora na época de pandemia? O que é importante o tribunal olhar? E é esse o debate, o discurso todo que a gente lá no IRB, com todos os tribunais, tem feito. E eu imagino que essa provocação que a gente veio fazer aqui agora.
Eu não sei se tem uma perguntinha a mais ou alguma coisa que você queira entrar, senão eu vou entrar nas normas internacionais aí. Perfeito, Cris. Muito boa essa parte introdutória para que nós tenhamos um panorama geral do funcionamento dos tribunais de contas aqui no nosso país. E eu acredito que essa função orientativa, essa função pedagógica, sem sombra de dúvidas, ela agrega muita segurança jurídica. A própria função normativa, né, as decisões, os acórdãos, eles acabam respaldando o gestor público nos seus processos licitatórios. Isso daí reduz o risco, porque ele sabe exatamente como o Tribunal de Contas vem decidindo em determinadas situações pontuais específicas. E eu acredito que o que, de fato, agregou bastante valor aqui nesse nosso portal Licitações Municipais foi justamente trazer acórdãos, decisões atualizadas, porque isso é o que o servidor público tem interesse, o que a empresa licitante tem interesse em saber, aqueles que lidam com a administração pública, seja um controle social, seja um controle externo, seja um controle interno, de fato, eles têm interesse em conhecer, mas o que a gente percebe, até por conta, se na própria fiscalização não existe, de fato, uma padronização, o que a gente percebe é que nas decisões isso daí acaba sendo ainda muito mais... É difícil de nós conseguirmos uma padronização. Então, o TCU decide uma coisa, vem um TCE estadual, decide de uma forma totalmente divergente, e às vezes o próprio Tribunal de Contas Estadual, em situações semelhantes, ele acaba tendo decisões contraditórias. Então, a gente acaba percebendo, é lógico que cada caso deve ser avaliado da sua forma específica, não tem como nós generalizarmos uma decisão e aplicar aquela regra para todas as situações, por isso que a incidência da LINDB, principalmente o artigo 22, que trata das peculiaridades locais e regionais, e esse é um ponto muito salutar, eu já vi várias decisões dos tribunais que já estão utilizando a LINDB como uma forma de orientação, como uma forma de recomendação, e até de isentar gestores de eventuais responsabilidades. Então, muito legal esse panorama que você nos apresentou, essa provocação, se de fato, qual que é o papel dos tribunais de contas nesse momento de pandemia, como ele deve agir e como as pessoas enxergam o Tribunal de Contas. Porque, infelizmente, o que a gente percebe não só na mídia, que o que acaba dando mais ênfase é sempre a questão punitiva, a questão sancionatória, a questão que, quando envolve algum desvio, são esses exemplos que acabam tomando uma proporção maior. Sendo que na maior parte dos casos nós temos vários cases de sucesso, nós temos essas ações que os tribunais estão fazendo de compartilhamento de informações, ações educativas e que merecem todo o destaque, todo o êxito e todo o compartilhamento. Então, às vezes, o pessoal que eu percebo assim é um certo medo, um certo receio, já te falei isso algumas vezes pessoalmente, que os servidores têm muito medo do tribunal e muito respeito também, né? Medo no sentido de respeitar as decisões. Mas eles acabam não enxergando esse papel de colaboração, esse direito administrativo consensual que nós temos falado, dialogado tanto hoje em dia. O próprio professor Joel Niebuhr, ele fala que nesse momento os órgãos de controle, eles devem atuar com uma autocontenção. Eles devem ter deferência e respeito nas decisões tomadas por parte das autoridades, por parte dos gestores, porque de fato os gestores foram eleitos e eles são os protagonistas. Mas isso não significa que os tribunais de contas eles vão baixar a guarda, que os tribunais de contas vão eventualmente fazer vistas grossas a alguns desvios de conduta. Isso não é admissível. O Tribunal de Contas ele tem o seu caráter pedagógico, mas ele tem o seu caráter sancionador também, se assim for necessário. Mas o que a gente percebe é uma evolução, é de fato uma sensibilidade por parte dos órgãos de controle, e isso, sem sombra de dúvidas, quem ganha é todo o interesse público, é toda a sociedade. Mas fiquei à vontade agora para falar um pouquinho sobre, para complementar isso aqui, obviamente, mas falar sobre essas normas internacionais de auditoria e como nós conseguiríamos trazer essas normas para o Brasil, para os nossos tribunais, se isso já existe efetivamente em algum caso. Fique à vontade. Tá. Eu vou comentar um pouquinho sobre o que você falou das diferenças de decisões em relação a estados, em relação aos conselheiros e sobre a função dos tribunais. Eu tive a chance de participar de uma missão representando o Instituto Rui Barbosa, que foi por meio da Agência Americana de Comércio, que eles têm uma ação mundial sobre compras pelo melhor valor. E a gente visitou lá vários órgãos
de governos locais, de condados, de estado e órgãos federais, para a gente entender como que cabe o conceito de aquisição pelo melhor valor, tá? Mas o mais impressionante que foi é chegar lá e ver que a União, lá deles, tem o regramento, FAR, se eu não me engano, é um livro assim gigantesco, que para a pessoa poder ser um comprador público, ela além de ter que ser formado, ele tem que ir lá e fazer várias provas para ver se ele sabe desses documentos. E manter essa certificação ativa. Aí ele pode começar a comprar com um valor pequenininho. À medida que ele compra, tem experiência por anos, ele vai tendo orçamentos maiores para lidar, né? Só que quando você vai lá no estado, a gente visitou o estado do Texas, existe um outro regramento. E às vezes não tem nada a ver. Às vezes o governo federal tenta fazer algumas compras, mas não se aplica aquilo lá, de jeito nenhum. E o que talvez a gente nota aqui é que nós temos um problema na nossa federação. Isso a gente já discutia muito quando a gente vê que eu não via nos processos, nas representações que eu pegava, na defesa dos municípios, municipal. Nunca se juntava. O pessoal já fundamentava as suas compras tudo pela lei federal. Poxa, então como é que a gente vai aplicar o nosso Estado federativo aqui? Mas a gente vê que os tribunais de contas dão respaldo a isso. Eles sabem que eles são responsáveis ali naquele pedaço de território por defender ali os recursos públicos e defender as situações. Inclusive, a gente discute muito essa briga que o pessoal fala que a culpa da crise fiscal é dos tribunais de contas. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque nunca, no momento que foi estudada a implantação da lei de responsabilidade, fizeram um estudo sobre a situação fiscal por estado naquele momento, né? E aí, como que você vai de uma hora para outra conseguir adequar os limites? Você tem que entender a situação regional. Para problemas complexos, você não tem respostas simples. Então, eu vejo que é necessário a gente ter esse olhar diferente e tentar entender a nossa federação. Isso é ruim para a economia como um todo? É ruim. Mas, se esse for o nosso pacto, o que nós temos que fazer, então, manter regras claras por Estado, regras claras para a federação. E a parte assim da gente ter ainda divergência entre os conselheiros, eu acho que faz parte, sabe? Quando a gente implanta uma regra nova, a gente fica com muita dúvida na hora de colocar lá na prática. E aí você vai testando, não, eu acho que tem que ser desse jeito. A gente sempre falava das microempresas, né? E as várias interpretações vão sendo testadas e você vê que naquele caso particular tem que ser diferente, até que chega um momento que a gente consegue entrar no consenso. E geralmente é o momento quando aquilo vira lei, né? Que você já testou, destestou, aí você faz a proposta e virou lei, pronto, pacificou a jurisprudência lá. Eu acho que também faz parte desse processo, tá? Sobre, agora, a função dos tribunais de contas, respeitar as decisões dos gestores, a gente tem que seguir esse caminho. Só que aí eu quero puxar essa nossa conversa justamente para o texto. Logo que a gente entrou nessa pandemia, a gente sabe que nós estamos com uma situação de não poder fiscalizar em loco. Por exemplo, o estado do Amazonas, não são todos os municípios que têm uma internet boa, lei de transparência, são municípios pequenos. E o pior, para chegar até eles, é viagem de barco por dias. E eles sempre funcionavam, às vezes, com e eles mandam documento. Se você não pode ir, os caras não podem vir, como é que você vai fiscalizar nesse momento? Aí você começa, poxa, o que nós temos que fazer agora, né? Aí a gente recebeu, na semana passada, um documento da Associação Internacional de Entidades de Fiscalização Superior, que juntou casos recentes de países que passaram por epidemias semelhantes. Aí eles trouxeram o caso da Libéria e da Serra Leoa, em 2014, 2015, que eles tiveram problema com o ebola. Não sei se você está lembrado dessa época. O ebola era altamente contagioso e lá eles tiveram que realmente isolamento social, parar tudo.
Só que aí nós tínhamos países que estão em desenvolvimento com sérios problemas de caixa, e na hora que você para tudo, o pouco de economia que eles têm parou tudo, então necessariamente eles precisam de ajuda internacional, e aí você vê Cruz Vermelha, ou outras entidades, a ONU mesmo, por meio das suas secretarias, indo lá ajudar para mandar ou recursos mesmo, ou mandam dinheiro. E nessa hora, o papel de uma entidade de fiscalização superior é importantíssimo para ver se pelo menos a coisa está sendo feita da forma correta. E eu não estou dizendo aqui a coisa está sendo feita da forma correta, fazer um checklist e ir colocando pontinho por pontinho, porque a função do Tribunal de Contas ela não é só essa. Eu acho que a grande função do Tribunal de Contas, primeiro, é a gente apurar que o que está sendo feito, a gente assegurar para o nosso usuário final, que em geral é o Poder Legislativo e a sociedade, que aquilo está sendo feito com o mínimo de controle possível. Então, o nosso papel muito maior é olhar controles internos para reduzir o risco de que alguma coisa dê errada lá no final. E foi isso que eles fizeram. Tanto só para falando dessas funções de entidades de fiscalização superior, que se a gente fosse resumir isso aí, a gente puxa ali do conceito do COSO, que é de controle interno, e eles, lá no documento deles, eles resumem muito bem qualquer entidade, seja pública ou privada, administração pública, qualquer entidade, você vai ver que ela se preza para 3 coisas. Ela tem que atingir o resultado para que ela foi criada, só que ela tem que te dar a informação correta de como que forma, e ela tem que fazer cumprindo a legislação, ou cumprindo a conformidade com ou a lei dela, ou boas práticas que se exige. Imagine que é uma empresa, né? No caso. Qualquer entidade. Se a gente for resumir isso, é mais ou menos assim, ó, pense nesses 3. O cara tem que te dar a informação correta. Por isso, tanto de regramento das empresas privadas, de ter uma contabilidade perfeita, de ter relatórios perfeitos, de você saber que os informativos, os demonstrativos delas estão coerentes. Mas ela tem que fazer de acordo, a empresa privada tem que cumprir regra trabalhista, tem que cumprir a legislação lá tributária, enfim, todo o regramento daquela situação tem que cumprir. E ela também tem que atingir o resultado, porque seus acionistas, eles querem lucro. No caso de uma entidade pública, a mesma coisa. A gente tem que manter uma contabilidade perfeita, os demonstrativos fiscais têm que estar ok, lei de responsabilidade fiscal 320 tem que estar cumprindo. Então, nós precisamos olhar isso. Só que a gente tem que ver se isso está sendo feito dentro da lei de licitações ou dentro desse regimento de públicas agora. E a gente tem que ver se está atingindo o resultado. O resultado de uma entidade pública não é o lucro. Aí eu pergunto, qual que é o resultado de uma entidade pública? Então, para cada uma dessas coisas que a gente olha, existe um tipo de ação que a gente tem que fazer, o que nas normas internacionais eles chamam de auditoria financeira, auditoria operacional para você ver o resultado, que é a eficiência, a efetividade, a eficácia está fazendo, e a auditoria de conformidade, ou a compliance, que agora virou moda, né? Que todo mundo está fazendo. Mas é a mesma coisa. E essa é a função do tribunal. E aí eu vou lá, vejo tudo isso e informo para a sociedade se isso está acontecendo e está sendo feito, com base nos relatórios. Eu vejo que muito tribunal tem feito isso. Então, não é só punir, não é só ir lá colocar. E quando o tribunal faz, auxilia a entidade a se melhorar. Aí eu vou trazer o exemplo para vocês do Ebola, só para vocês verem como numa situação de pandemia, o que aconteceu lá e qual que é o risco de que aconteça exatamente igual no Brasil. Tá? Lá eles levantaram 3 tipos de ação. O que eles foram olhar lá? Eles olharam um grande problema dos recursos que estavam chegando como estavam sendo aplicados, tá? Que eram os fundos, então. Então, vou fiscalizar como esses fundos estão sendo aplicados. Vou fiscalizar se o sistema da saúde está funcionando, como é que ele estava acontecendo. E eles foram fiscalizar a ajuda humanitária que estava chegando, que não é o caso do Brasil, porque a gente não recebe isso. Veja só que interessante. Na hora da pandemia, que todo mundo está desesperado, o que acontece? Geralmente os normativos eles se afrouxam. A gente viu que isso aconteceu aqui com a lei 13979, um monte de portaria, tá, um monte de medida provisória, porque você precisa agilizar alguns processos, você precisa flexibilizar alguns procedimentos. Ok.
Mas qual que é o risco quando você faz isso? Você precisa comprar rápido, você precisa resolver o problema rápido, tomar atitudes de distribuição, por exemplo, de merenda que estava perecível, você precisa tomar ação rápida. Flexibilizou isso, o risco de você fazer mal feito aumenta, o risco de você ter os seus processos sem fundamento aumenta. E aí você dá um monte de curso, né? Tia, você pode concordar comigo que numa situação de normalidade já era difícil você fundamentar e justificar. Você imagine quando você tem que comprar para ontem. Como é que funciona isso? Aí, nisso, você já começou o processo na correria errado. Na hora de você ir para receber os produtos, liquidar, pagar, imagine o que acontece. Resultado da auditoria lá da Libéria e da qualquer outro país mesmo, da Serra Leoa. Olha os achados dele. Documentação ausente ou incompleta para justificar o desembolso ou aquisição de fundos. Você não acha que vai acontecer isso agora? É essa a função do Tribunal de Contas. Procedimentos de aquisição ignorados. Nem fizeram procedimento. Você acha que não vai acontecer isso? Se o município ele já não tem uma equipe estruturada e conseguindo deslocar pessoas para auxiliar nesse grande volume, ele já estava mal das pernas. Teve uma vez, o pessoal foi dar um curso do SINAM lá, né? Gente, uma Câmara Municipal não tinha quem alimentar o sistema. Eles mandaram a Mineira. Aí o pessoal até brincou assim, nossa, eu acho que eles entenderam que alimentar o sistema era verdade. Então, você imagine se o município não tem a estrutura, como é que ele vai conseguir, às vezes, fazer rápido? Então, vai correr o risco de contratos mal elaborados, com custos imprevistos, ativos desclassificados. Olha aí os contadores que nos estão ouvindo agora. Muito importante a função do Tribunal de Contas, da informação, aquela informação contábil e informar a população. Foi gasto tanto com Covid. E isso tanto é contratação de médicos, é contratação dos respiradores, do hospital de campanha, dos alimentos para fazer o trabalho da assistência social. Enfim, tudo que foi gasto, isso tem que estar contabilmente para depois a gente conseguir ver nos relatórios. Lá eles tiveram um problema com isso. Alto risco de corrupção. Infelizmente, eu acho que são os riscos que estão se pronunciando. E depois vão cobrar o Tribunal de Contas. Por que vocês não viram isso? E a gente vai ter que achar quem fez. Vai ter que abrir um processinho, uma tomada de contas especial, e o tal de sancionar e achar culpados, infelizmente, vai acontecer se neste momento as pessoas não estiverem assistindo seus cursos, ou os cursos que estão live, está o tempo todo aí, o tempo todo. Manuais dos tribunais está o tempo todo. Então é a hora também de planejar pagamentos a mais ou pagamentos a menos, ou não recebimento dos produtos. Como é que está sendo o controle dos estoques, ou o que lá no documento eles chamam de ativos médicos. Então não é só a farmacinha, é a parte dos equipamentos, é a parte até dos controles dos médicos ou esse pessoal de saúde que está entrando, como é que está funcionando. Gerenciamento inadequado das lojas médicas, ativos financeiros, falha do governo em agir em relatórios de auditorias anteriores. E aí, quando eles olham o sistema de saúde, de todas as auditorias, eles já veem, primeiro, a coordenação já não era boa. Você já não tem uma equipe multidisciplinar de risco que possa gerenciar a crise. Equipe para gerenciar a crise é o nome. Essa equipe não está bem coordenada. Está aqui, ó. Isso aí é a gente vendo pelos erros de 2014, 2015, numa situação local, onde a gente não tinha o mundo parado e um problema enorme de fornecimento na economia. E aí a gente já tinha esses problemas. A liberação lenta dos financiamentos. A gente está vendo a mesma coisa. Armazéns centrais e regionais podem não ter capacidade para receber e entregar bem os pedidos. Será que pode acontecer isso? Distribuição dos suprimentos dos armazéns pode ser lenta. Ou, no caso das ajudas humanitárias, ficar parado lá no porto por causa de burocracia tributária. Hospitais podem ter um número limitado de pessoal qualificado e alguns funcionários. Não ter treinamento. Se isso em auditorias anteriores, o pessoal vai estar preparado agora e a função do Tribunal de Contas vai ter que bater nessa mesma tecla de novo. Inclusive, dá 2 exemplos de tribunais aqui que sensacional que eu fiz. O Tribunal de Santa Catarina e o Tribunal de Rondônia chamaram as universidades federais locais, aplicaram a metodologia de projeção da demanda do Covid e chega a metodologia
para os gestores na função orientativa para cada município. Você vai conseguir fazer essa demanda? Você está se planejando para fazer isso? Eu acho que é isso esse caminho que a gente espera dos tribunais, é levantar os riscos, não só de não cumprir essa lei de contratação do Covid, mas a gente fazer aquela análise ampla do que eu te falei, assim, ó, gente, como é que está o setor aí de contabilidade? Vocês estão conseguindo? Como é que estão os empenhos? Vocês estão classificando direitinho? Os relatórios estão vindo? Nessa hora você já consegue ver erro de controle interno do setor de compras, de requisição, que não conversa com compras, que não conversa com... E a informação que chega no contador, que deve chegar redondinha, não chega. E aí a gente não vai ter informação correta nem para a gente poder fazer as políticas públicas para frente, né? Aí lá eles tiveram um problema de ajuda humanitária. Esse até é engraçado, né? Na hora que chegava a ajuda humanitária, primeiro que ou se era em dinheiro, não se contabilizava. Ou contabilizava errado e uma parte ficava para fora e se desviava. Se entrava com recursos, eles não tinham os controles para saber o que entrou, por exemplo, tantos pacotes de remédios ou respiradores, eles não tinham controle, e aí se desviava do almoxarifado esses produtos. Aí você não tinha o controle dos beneficiários. Tá lá, isso ajuda humanitária na Libéria e Serra Leoa. Ou as mercadorias eram rotuladas incorretamente de forma deliberada. E aí é o risco que a gente tem de fraude, né? Você veja, Tios, que em nenhum momento aqui da nossa conversa eu falei que a função do Tribunal de Contas ver fraude ou corrupção. Não é. Mas, se a gente analisa, dentro disso que a gente vai observar, desses 3 objetivos que eu te falei, que há grande risco de que tenha fraude nisso aí, isso tem que ser considerado para fins do planejamento da fiscalização, isso de acordo com norma internacional. Mas essa não é a função do tribunal principal, né? A nossa função é garantir uma informação para eu assegurar em nome da população de que aquilo está atingindo o resultado, está sendo conforme a legislação e aquelas informações elas são verdadeiras ou corretas, com razoável segurança, nunca com 100% de certeza, tá? Aí, se a gente for trazer essa ajuda humanitária, por exemplo, eu não sei os municípios que você conversou, está fazendo, cada um está fazendo de um jeito, né? Mas a situação da pandemia aqui do Covid, ela é tão forte, impactante, que a gente teve que rever programas assistenciais. Alguns para microempreendedores locais. Eu não sei se a nível municipal tem algum município pensando nessa distribuição ou ações específicas para essas outras classes vulneráveis, eu vou chamar assim, né? Para essas situações vulneráveis. Mas se acontecer isso, os riscos de que ocorra, o que aconteceu ali na Libéria e na Serra, eles são grandes de acontecer. Distribuição de merenda. Como é que está o controle para você distribuir para quem precisa distribuir? Como é que está o teu almoxarifado? Você está querendo controlar os perecíveis para eles não estragarem? Depois o Tribunal de Contas vai lá ver quem recebeu e vai descobrir que às vezes tinha gente que não se enquadrava no programa e vai olhar quem que deveria fazer o controle que não fez. Infelizmente vai responder. Essa é a nossa função, porque aqui, diferente de vários outros países do mundo, além da gente fiscalizar para assegurar para a população, para o poder legislativo o que está acontecendo, a gente tem a função também sancionadora. E se é atribuição constitucional nossa, eu acho que o que a população espera é que a gente exerça a nossa função. Então, não que a gente... a autocontenção ali, eu sugeriria a gente trocar o título, né? Não de autocontenção, mas de exercer essa função completa de assegurar uma informação. Dou exemplo aqui de vários tribunais que estão fazendo trabalhos excelentes. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Ele conseguiu fazer uma auditoria operacional de eficiência em política pública nesse momento da pandemia. Ele tem atuado conversando muito com as secretarias, conversando muito com os gestores, sem tomar a vez dele, e eles perceberam que 2 secretarias praticamente estavam fazendo o mesmo plano, mas de forma separada. Eram 2 hospitais, eram não sei o quê. E aí o tribunal, na sua função, questionou. Por que isso? Vocês não conseguem unir num só?
e o governo lá conseguiu economizar, porque fez um plano só, um plano mais eficiente, com mais recursos, todos voltados para um só. E aí eles fizeram o relatório da auditoria. É o tipo de função que os tribunais, nesse momento, têm que se valer, além dos manuais, além da orientação, além de olhar os gastos contábeis, a forma de contabilização, muitos, inclusive, nessa contabilização, nessa função informativa, estão criando hot sites. O Tribunal do Paraná criou hot site, eu acho que o Piauí também criou. Alguns estão trabalhando com análise de BI dos seus próprios sistemas de captação de dados para conseguir traduzir para a população em formas de gráfico, de uma forma mais que dê para entender melhor, né? Não com esses termos técnicos jurídicos que a gente recebe, mas para a gente ver o que está acontecendo. Nós estamos há 10 minutos aí, não sei se tem alguma pergunta, que aqui dava para a gente explorar um pouquinho mais na situação agora para o Covid, o que mais pode ser feito. Legal, Cris. Muito boas as suas colocações, compartilhando esse caso, né, que aconteceu lá em 2014, em relação ao Ebola. E, sem sombra de dúvidas, nós corremos os mesmos riscos, acredito que até de uma forma potencializada pelas estruturas aqui no nosso país, né? São estruturas arcaicas, métodos ortodoxos de contratação, sem falar na questão, na dimensão do nosso país, na quantidade de municípios, na questão mesmo que você comentou, que cada um tem a sua autonomia, então está cada um agindo de uma forma. E se nas contratações tradicionais, corriqueiras, antes mesmo de nós cogitarmos qualquer tipo de pandemia, o planejamento já era algo muito complexo de ser efetivado por parte de muitos gestores, dificuldade com termo de referência, com cotação. Nesse momento de flexibilização, sem sombra de dúvidas, isso daí é potencializado, porque o gestor ele está ali com uma pressão muito grande, ele precisa tomar medidas urgentes e imediatas, porque se eventualmente ele se omitir, são vidas que estarão sendo perdidas. Então, assim, o grau de pressão ele aumenta em termos assim que são impossíveis de mensurar. E quando você fala na questão do controle, sem sombra de dúvidas, é algo que faz todo sentido, porque nós não podemos ser ingênuos que nesse momento de fragilidade, de sensibilidade, nós não teremos pessoas aproveitando de tudo isso, né, para usurpar os recursos públicos. E eu tenho percebido que a carência de material humano, a omissão por parte dos próprios órgãos de controle, dos próprios órgãos licitantes, principalmente municípios, que têm carência de material humano, qualificação adequada, essa omissão nos almoxarifados centrais, essas omissões no recebimento dos produtos, acaba acontecendo muitas vezes um recebimento formal, mais para alimentar o sim, para prestar contas aí para o Tribunal de Contas, do que efetivamente acompanhar tudo que está sendo entregue, quantidade, qualidade. Então isso já é algo que acontece. E daí nós estamos com a participação dos amigos de todo o Brasil, algumas mensagens. Tem a Nádia que falou que o TCE Paraná é um grande exemplo para o Brasil. O Neri, ele comentou que no Piauí o TCE legisla mais do que orienta. Tem mais uma colega aqui que complementou, falando que no TCE-MG eles também fazem essa análise prévia das licitações. Não estou localizando aqui, mas eu vi que ela comentou no momento da sua fala. Tem a ajuda do Sebrae, que está aqui nos acompanhando, grande parceiro do Tribunal de Contas, o Sebrae. E ela complementou, os municípios pequenos sofrem com essas questões, né, de acompanhamento. Temos o Marcos aí do Tribunal de Contas, do estado do Paraná, então a gente está com um público bem seleto. E tem uma pergunta que é bem interessante, que vem ao encontro dessa nossa temática, e a pessoa fala o seguinte aqui, não consegui identificar o nome. Nesse período de quarentena, onde comissão de recebimento estão afastados por estar em grupos de risco ou por qualquer outro problema inerente a isolamento social, para respeitar essas medidas da OMS, como faz para a contabilidade receber essas notas e efetuar o pagamento? Você vê que a gente tem debatido muito nos tribunais de contas, a gente tem que preservar o auditor. Essa é uma diretriz também que veio dada. Vamos preservar o auditor, se possível, não fiscalize em loco, mas se precisar, pelo menos garanta os EPIs necessários, que for. Agora falando
vejo da situação? Os procedimentos também podem ser dados. Até que ponto a gente não pode usar da tecnologia para nos ajudar a fazer esses recebimentos? Muitos, aqui eu vou imaginar e você pode me complementar aqui, né? Hoje existe rastreamento da entrega, você pode rastrear o caminhão por GPS com sisteminhas. Será que não há dentro do mercado fornecedor formas da gente conseguir acompanhar usando selos? Alguns equipamentos, eles sempre têm os selinhos, pela própria regulamentação do mercado, existem os números corretos e algumas empresas desses selos, a sequência dos números, para onde foi vendido, para quem que foi, para quem que não foi. E da mesma forma que o município separou algumas atividades que são essenciais, eu vejo que o pessoal de frente de compras, recebimento, almoxarifado, ele tem que ser essencial no município. E aí o gestor vai ter que verificar as condições, inclusive vários manuais mostram a forma de contratação de pessoal temporário. É possível nesse momento, eu não sei se o manual do tribunal fala isso, mas alguns manuais, eu li, a gente fez uma matéria aqui para o IRB, então eu li todos que até 1º de abril tinham sido publicados, agora tem outros. Mas alguns manuais falavam de você realocar o pessoal nesse período, para você pegar e preservar o pessoal que é de risco para outras funções e você mobilizar. Dava até as orientações de como você poderia fazer isso. Mas eu vejo que se você não tem essas funções, você não vai conseguir fazer que o remédio chegue no lugar certo, que os equipamentos estejam no hospital, que a equipe esteja preparada, vai faltar EPI para o pessoal de saúde, o pessoal de saúde vai se revoltar. É essencial. Então, o gestor vai ter que dar um jeito de se organizar e fazer. Concordo, sem sombra de dúvidas. E daí a gente volta em um outro ponto muito importante que você comentou, que é a questão da criação de um comitê de gestão de crise. Isso daí é fundamental, porque nós estamos falando de uma pandemia agora, contratações flexibilizadas, mas as consequências elas são incalculáveis, até porque a gente não sabe por quanto tempo nós teremos que enfrentar esse problema. Então, um plano de gestão de crise, com uma equipe multidisciplinar, com uma equipe ali para fazer o porta-voz em nome do próprio órgão contratante, para lidar diretamente com esses fornecedores, com os contratados, para saber o que de fato é essencial ou não, o que será suspenso, o que será rescindido, o que será mantido, isso sem sombra de dúvidas é fundamental. Eu acredito, na minha opinião, né, que os tribunais de contas, por conta desse respeito que os jurisdicionados possuem, eles poderiam auxiliar na criação dessa criação que eu digo na orientação, dessa necessidade de fato de existir um comitê de gestão de crise, porque eu tenho percebido que são orientações, muitas vezes, para situações pontuais, específicas, como isso que você comentou, na questão temporária de contratação de pessoal, licitações, distribuição de bens, mas eu acredito que nós podemos pensar em um panorama ainda de uma dimensão maior, porque as consequências serão de fato incalculáveis e o gestor público ele precisa ter esse comitê, precisa ter isso tudo muito bem instruído, arquitetado, para que no futuro ele atenda as demandas. Tchau, só para você ter ideia, ontem eu recebi uma resolução do TCE Rondônia orientando os gestores da seguinte forma: neste momento de crise, a gente já emitiu uma resolução que é possível ter requisição de empresas e de pessoal. Então, entende-se que o gestor público pode, inclusive, recusar pedido de exoneração. É uma situação muito diferente de tudo, acho que a gente já viveu. E a gente precisa ter algumas respostas para isso. Eu vejo muito que nas lives os professores estão falando em consensualismo, em estar junto, e a gente vê que os tribunais foram chamados no Pará, no município de São Paulo, no governo, foram chamados para fazer parte do comitê de gestor da crise. É claro que chega um momento de discordância, o tribunal vai ter que se resguardar a independência dele, né?
E aí, o que cabe ao tribunal para não ter essa mistura, né? Ele não pode decidir pelo gestor, mas ele pelo menos pode dar um pronunciamento sobre alguma segurança jurídica que o gestor nem como consultoria também, né? Acima, mas uma interpretação da lei, ritos menos burocráticos para responder consultas. A gente verificou que o TCE Pernambuco fez isso. Eu acho que São Paulo também ele criou um comitê, Rio Grande do Norte criou um comitê técnico que pode dar essas orientações e algo mais complexo. Ele já passa para o pleno, que é convocado de forma rápida para dar resposta na próxima sessão. E eu vou trazer um exemplo aqui de um trabalho fantástico do TCE Pernambuco. Eles estão emitindo resoluções justamente para orientar e se posicionar e dar segurança jurídica. E eles fizeram um trabalho sobre merenda escolar. Eles trouxeram aqui algumas alternativas possíveis de merenda e eles já falaram o que se espera do gestor em relação a cada alternativa. Então, por exemplo, esse documento eu posso compor, né? Está lá. Distribuição de kits de alimentação, aproveitamento de contrato em vigor, novos contratos, distribuição de cartão alimentação vale alimentação, distribuição de recurso financeiro por meio de cartão de programas sociais ou credenciamento de pequenos fornecedores no mercado local. Além do pessoal técnico fazer um comparativo dessas ações em relação ao que é mais fácil de implantar, que recurso você precisaria para implantar cada coisa, etc. e tal, eles colocaram assim, ó, você vai distribuir kit de alimentação? Ok. Então, você vai precisar de administração. Realizar o levantamento dos alunos, realizar o levantamento que precisa ser beneficiado, dimensionar o intervalo de tempo entre as distribuições dos kits para diminuir essa exposição das pessoas a aglomerações nas retiradas, idealizar formas de distribuição eficaz que minimize aglomerações. Ou seja, para cada solução, o tribunal aqui sugeriu controles internos necessários para não correr o risco desse programa não atingir o resultado final e ele está dentro da conformidade. Eu vejo que, nesse sentido também, essa interlocução com os gestores, ela é fundamental, essencial, e tudo registrado, documentado, com processos mais simplificados. Legal. Ao gestor, a autoridade, é mais ou menos igual você comentou, que antigamente dependia do Tribunal de Contas chancelar um eventual pagamento, né? Então, olha só que loucura, como isso se daria hoje na prática. O inadimplemento, que muitas vezes já é enorme por parte da administração pública, os atrasos nos pagamentos. Então, com essa chancela por parte dos tribunais, nós teríamos um problema ainda maior. Cris, tenho várias dúvidas, vários temas que eu gostaria de tratar com você e ouvir a sua opinião, mas o Instagram aqui já nos mostrou 2 minutos, contagem regressiva. Então, eu gostaria sinceramente de agradecer, foi algo realmente muito legal, gratificante para nós aqui, conhecer um pouquinho essa visão dos tribunais de contas, né, como essas normas internacionais, elas estão de alguma forma impactando na atuação dos tribunais de contas. E eu deixo aberto para você, para as suas considerações finais. Desde já eu me despeço, né? Espero que isso seja logo superado, que a gente consiga com brevidade nos encontrar, tomar um café e conversar, que é sempre muito gratificante. Então fique à vontade para os seus minutinhos finais. Bom, eu que agradeço, achei que foi super legal, do que gosta, né? Do que trabalha, é sempre bom. Podemos marcar uma outra para ir explorando essas perguntas aqui. Para finalizar, assim, eu acho que assim, o controle externo ele não é um carrasco, muito pelo contrário. A gente não tem a função para si poder olhar fraude, e eu posso garantir que muito do que a gente vê que evoluiu na administração pública é decorrente de um trabalho para e passo, e os controles internos que hoje existem, você ter ali no Paraná, principalmente, os contadores concursados, esses concursados por causa de uma decisão do tribunal, e eu acho que essa talvez seja o maior benefício que os tribunais trazem para a sociedade, uma informação de qualidade e melhoria nos controles internos que os munícipes têm que fazer. Quanto ao sistema Tribunal de Contas,